Oi, gente, tudo bem? Boa noite, bom dia. Só porque eu disse pra vocês que o meu sono anda inteiro, hoje eu fiz de novo. Tô fazendo de novo o sono em duas partes. Hoje é segunda-feira de madrugada e eu aproveitei pra ler um pouquinho, né? Já que eu acordei no meio da noite. E fiz um chá pra mim de morango que eu ganhei de uma amiga minha. E estou aqui diante do Diário de uma Jovem, da Anne Frank. Então vou ler um trecho com vocês. Vou tomar meu chá de morango, vou orar e vou voltar a dormir. Eu sou Melissa, sou escritora, neurodivergente, cristã, uma pensadora. Eu quero que Deus te abençoe grandemente na sua guerra. Deus é contigo. Bem? E aí vamos falar da Anne. E vamos falar da Kitty também, que é você. Sábado, 1º de maio de 1943. Olha, Dia do Trabalhador. Eu já falei para vocês, né, que o nosso grande trabalho a ser entregue é a nossa história de vida. E se de repente ela está em um momento em que não houve uma redenção, que eu prefiro pensar assim, uma redenção, porque quando penso em a palavra transformação é muito legal também, né? Só que a palavra transformação pode dar uma ideia superficial, de tipo ir ao salão de beleza, cortar o cabelo e passar uma tinta. Não é isso. É mais como uma redenção mesmo. Uma transformação profunda. Enfim, sábado, 1º de maio de 1943. Se pensa um pouco no modo como vivemos aqui... Não, peraí. De novo. Sábado, 1º de maio de 1943. Querida Kitty. Se pensa um pouco no modo como vivemos aqui, chego à conclusão de que é um paraíso, comparado ao que devem estar passando outros judeus que se não esconderam. Mesmo assim, mais tarde, hei de me espantar, pensando que nós, tão requintados e exigentes em casa, descemos a um nível destes. Quero dizer, com isto, que nossos hábitos decaíram. Por exemplo, desde que aqui chegamos, temos à mesa um só oleado que, de tanto uso, já não é dos mais limpos. Admito que tento limpá-lo, por meio de um pano de pratos que já é mais buraco que pano. A mesa também não nos faz grande honra, apesar das valentes esfregações. Os Vandam, o inverno inteiro, dormiram no mesmo lençol de flanela. Não pode ser lavado aqui, pois o sabão em pó que nos cabe pela ração não é suficiente e, além disso, é ruim. Papai anda com calça poída e sua gravata também mostra sinais de uso. Hoje rebentou a cinta de mame. Já não tem mais conserto, de tão velha, e Margot anda com sutiãs pequenos demais. Mame e Margot arranjaram-se este inverno com 3 casaquinhos para as duas, mas os meus tão pequenos se tornaram que nem me alcançam o estômago. Certamente, estas coisas todas podem ser superadas, mas, apesar disso, fico assustada e penso, como é que nós que andamos com tudo velho e usado, desde minhas calcinhas até o pincel de barba de papai,
Vamos voltar aos padrões de antes da guerra? Ontem à noite as bombas eram tantas que por 4 vezes juntei minhas coisas. Hoje arrumei a mala com as coisas mais necessárias para uma fuga. Mas como diz Mami, com toda razão, para onde havíamos de fugir? A Holanda inteira tem sido punida pelas greves que têm surgido nas diversas partes do país. Por isso, foi declarado estado de sítio e todos receberam um cupom de manteiga a menos. Que crianças reinadeiras! Sua Anne. Aqui ela tá numa guerra, né? De verdade. E muitas vezes a gente vive isso fora da guerra, né? Porque, enfim, esse é o mundo, essa é a sociedade, né? Eu não sei, todas essas situações em que ela conta aqui não são apenas situações de guerra. É muito fácil você encontrar isso. Todas essas situações que ela fala. E a pergunta aqui, para onde nós vamos fugir? Por que você vai arrumar a mala? Você vai para onde? Vai para onde? Não tem para onde fugir. E ela realmente não tem para onde. Aqui é só uma questão do tempo se esgotar. É isso. Aqui é o tempo, que crianças reinadeiras. No final é isso mesmo. Ela está reinando ali, com os dela. Até com aqueles que nem eram dela e se tornam dela, são estranhos que vêm fazer parte desse anexo secreto. E vêm reinar junto com ela, com o pai, com a mãe, com a irmã. Pessoas que se tornam amigas, outras que uma amizade forçada, pessoas que ela não gosta muito, até achou que fosse gostar, mas que ela, enfim, e olha, ela começa se achando muito sortuda, né? Porque ela diz aqui que é um paraíso onde ela vive, o anexo secreto. Isso comparado ao que as pessoas estão passando lá fora. Eu acho que a gente tem muito essa sensação, sabe? Quando a gente sai por aí. Tem a historinha do Aladim lá, né? Da princesa que tá se sentindo presa e quer ir lá fora, conhecer o mundo. Tem a história pra mim essa história baseada na história do Siddhartha Gautama, né? Que era o príncipe e ele precisa também conhecer o mundo lá fora. Ele vê algumas coisas como doença, morte, pobreza e fica extremamente abatido. Isso decide toda a vida dele, porque ele resolve não morar mais no castelo, mas morar nas ruas e buscar uma verdade. E esse olhar para fora te faz pensar, uau, olha só o que as pessoas estão passando lá fora, eu estou no paraíso. Só que isso traz a sensação de culpa, né? Muitas vezes por uma impotência, né? Tem pouquíssimas pessoas que, quando saírem lá fora e verem a situação,
a realidade eu digo, as falhas do sistema, né? As falhas das teorias, as falhas dos discursos, sabe? Porque, para mim, a verdade ela é prática. E as teorias elas costumam ter falhas e é preciso esconder essas falhas, entendeu? Enfim, então assim, tem duas situações de comportamento e algumas pessoas sim vão largar tudo em busca de uma verdade, né? Como Francisco de Assis, Siddhartha Gautama. Mas a maioria de nós não, a gente vai viver um paradoxo. E é o que ela fala assim, eu tô no paraíso, depois ela volta a falar que ela tá no inferno. Porque ela olha para dentro do anexo secreto e ela encontra um pouco daqueles que estão fora. As situações de fora, ela encontra dentro da... que nem a casa dela, por enquanto, né, a casa dela. Até porque a casa da gente é provisória sempre. A gente muda de casa, né? Eu já mudei várias vezes, já morei em apartamento. E ela ainda vai mudar desse anexo secreto. Ela vai pro, se eu não me engano, ela vai pro campo de concentração ainda depois. Por isso que eu disse que é um esgotar de tempo. É um gotejar de tempo, que uma hora o vazamento acaba. O sofrimento acaba. E aqui no caso mesmo, eu pensei, agora eu tô pensando, ela não tinha nada que fazer. O que ela poderia fazer? Fugir, só se fosse de encontro à morte, né? Tanto que às vezes ela tem também um sentimento duplo dentro dela. Ela quer se esconder, mas eu acho que às vezes ela quer ser descoberta, ser encontrada, para acabar logo o sofrimento. Porque ela sabe que o inimigo dela é muito mais forte que ela, entendeu? E que ela não pode contra ele. Pelo menos nesse caso aqui, né? A teoria é muito maior que a vida, sabe? É um gigante. E as teorias, pelo menos, não. Eu acho que sempre, né? As teorias, elas se agigantam acima das pessoas. Então, nessa época, os judeus, eles não podiam ser amados. Eles não podiam ser considerados pessoas, né? Então, o inimigo dela era... E, ao mesmo tempo, eu penso... Ela tinha, assim, um poder, não é possível. Todos nós temos um poder. E ela tá usando aqui. Quando ela escreve esse trecho aqui, que dá 1,5 páginas, ela está usando do poder dela para passar pra gente, né, o que ela estava vivendo. E o que mais uma das coisas que estranha é que tudo isso a gente passa fora da guerra.
todas essas situações de escassez, de a gente ver um mendigo na rua, a gente sente culpa, a gente vê alguém passando fome, a gente sente culpa, a gente pensa, uau, olha como que eu tô bem, tô voltando para casa, tô cansada, mas eu tenho para onde voltar, eu tenho que comer, eu tenho, né, um casaco. E aí você volta para casa e você começa a ver as coisas estragadas, sem conserto. E todas as coisas que você não conseguiu resolver. E você começa a pensar, nossa, aqui não tá tão bom, e não sei o quê. E aí você começa a ver, assim como ela, né, as coisas poídas, o pouco sabão em pó, o pouco isso, o pouco aquilo. Ó, o inverno o inverno tá chegando, sabe? Ela vai crescendo, as roupas já não cabem, não dá para trocar. Vai usar do jeito que está, e às vezes é assim. A gente vai usar as coisas do jeito que está. Vai trocar o pano de prato? Não vai trocar o pano de prato, é o mesmo pano de prato. É como ela diz aqui. Só que a gente está falando das coisas, né? Ela está falando de calcinhas velhas, ela está falando de panos de pratos furados, ela está falando da cinta da mãe dela que arrebentou, dos sutiãs pequenos da irmã dela, da roupa velha do pai dela, mas talvez a gente tenha que olhar para as vidas, né? Como eu disse, que o grande trabalho é a nossa história de vida. E eu imaginei ela encontrando, indo para a cozinha fazer alguma coisa e encontrando o pai dela e olhando para ela. Não, é ela olhando para ele e pensando, olha o meu pai com esse casaco cheio de bolinhas, mas tá feio o casaco do meu pai, né? Ele merecia uma coisa melhor. Olha a gravata dele, já tá ficando velha e não tem outra, não dá para trocar. E as batatas, como ela diz, né, que eles comem com doce, com gosto de podre. Mas como eu disse, uma hora o vazamento ele vai ser cortado. Não vai ter mais. A água vai parar de gotejar, né? E aí é o tempo que ela tem de olhar para o pai dela e não olhar para a roupa dele. Olhar para o quanto ela ama ele e abraçá-lo nesse momento, sabe? Agora. E só isso, abraçar cada uma das pessoas. Admirar as pessoas pela. Mesmo que elas não vençam no final, sabe? Pela coragem que elas tiveram de travar essas batalhas. Mesmo que o inimigo seja mais forte. Mesmo que o mundo não se torne melhor, mas pior. Mas é porque essas pessoas deixaram alguma coisa de bom para você, para Anne, para mim. E nós podemos fazer o mesmo. Parar de olhar para as nossas meias furadas, sabe? Para a nossa queda de padrão. E tentar rir um pouco dessas situações, ser feliz do momento que a gente vive agora. O presente é um presente ininterrupto, né? Dizem que não há, sei lá, passado, presente e futuro.
E eu acho que a única maneira de se libertar é isso, usando o nosso poder, o poder de fazer diferente. De demonstrar o melhor, mesmo no pior. Porque, né, eu imagino assim, o contraste, né? Tem pessoas que no melhor demonstram o pior. E tem pessoas que no pior demonstram o melhor. E a gente é uma caixinha de surpresas. A gente só tem que encontrar a maneira de olhar para aquilo que realmente é importante, que é a vida, que é a nossa vida, que é a vida do outro. E não existe uma felicidade futura. A felicidade é agora. Esse livro da Anne Frank, sinceramente, é uma coisa que mexe dentro da gente e a gente não entende, porque para virar um livro, uma história, tipo um testemunho, você tem início, meio e fim, sendo que o final é feliz. Olha, e o dela não é o caso, né? Ela começa falando como ela é uma menina ativa, alegre na escola, só que ela é engraçada, ela fala muita verdade, né? E as pessoas acham que ela tá contando piada, na verdade é o jeito dela mesmo, ela não tá contando piada. Ela gosta de ser sincera. E as pessoas acham ali, quando ela escreve uma coisa ou outra, ela tem muito talento. Então ela não fala as coisas para agradar e daí eu lembro que ela começa a ver que as amiguinhas dela já estão namorando, e aí tem um rapaz que começa a se aproximar dela, e aí tá em dúvida entre ela e uma outra moça, aí chega nela e fala assim, não, eu gosto mesmo de você, vamos namorar, algo do tipo. Eles saem para tomar um sorvete, ela anda de bicicleta. Enfim, a vida dela, como ela disse, tem um padrão de vida bom e um padrão de felicidade, né? Ela tem liberdade de ir e vir, né? Ela tem os amigos, ela tem a escola, ela é muito inteligente, gosta de ler, tem qualidades, né? E do nada eclode uma guerra. E aí eles têm que fugir, se esconder. O pai dela tem essa ideia muito boa, que faz com que eles vivam mais, só que dentro do lugar secreto eles conseguem muitas ajudas, né? Parece que tem uma ajuda do governo ali também, enfim, tem uma ajuda ali, né? Que ela fala, diminuiu isso, diminuiu aquilo, tipo uma cesta básica, alguma coisa. E fora as pessoas que estão fora, que trazem as coisas para eles, né? Que ajudam eles. Só que aí, claro, vai avançando o tempo e as coisas elas vão piorando, vão diminuindo ali. A meu ver, essas coisas também, você pode ver isso na sua vida, não acontecem só na guerra, né? Às vezes está tudo bem, aí uma mulher fica viúva, né? Uma criança fica órfã, você tem um bom trabalho e de repente você é desempregado,
as coisas eclodem também, né? As guerras eclodem para nós. E aí, agora, pior lá fora, pior dentro, né? Que ela vai contando. E a história dela, como diferente da maioria das histórias são escolhidas. São histórias daqueles que venceram e que tiveram um final feliz. Não é o caso dela. Não é o caso das muitas histórias sem finais felizes. Sem finais felizes. Porque a vida, ela não tem essa régua. Entendeu? Uma das coisas que eu não sei porque eu sempre escrevia sobre isso, sempre tinha medo. E sempre reparei isso. Viver sonhos que não são meus, ou viver sonhos que não são seus. Para mim isso é um pesadelo. Ou estar bem vestida, sabe, em alto padrão, mas triste, extremamente triste, sabe? Eu tenho mais medo disso do que da pobreza. De o quê? Mais uma vez, viver algo que não é meu, que não tem minha cara, viver os sonhos que não são meus, que eu nunca sonhei, que eu, sabe, que não... E estar bem vestida, em alto padrão, me sentindo extremamente triste. Eu acho que isso sim é um pesadelo. Não viver uma situação ruim, não comer, como diz Chico Xavier, não comer um feijão ruim, mas, sabe, viver um amor pobre, sabe, relacionamentos superficiais e até comigo, com Deus, superficiais, sabe? E é melhor deixar que as guerras aconteçam e que você lute por algo que é seu, que é verdadeiro, sabe? Pela sua verdade, enfrente os reveses, né? E aí a história da Anne Frank, conforme vai passando, o tempo vai ficar... Meu Deus, vai ficar mais intragável, vai ficar mais difícil de encaixar nesse modelinho bonito que a gente encontra por aí, de início, meio e fim, com finais felizes, que a vida não é assim, sabe? É o que a sociedade, até o próprio sistema, ele cobra da gente, ele coloca na mente da gente que essas pessoas que tiveram finais infelizes, elas fizeram isso com elas. Não é assim. Não é. Muitas pessoas tiveram finais infelizes e não foram elas que fizeram isso. Foi o momento que elas, entendeu? Passaram. Enfim, um multiplicar de escolhas, sabe? Que elas fizeram melhor, mas elas não podiam mudar isso. Entendeu? Porque o inimigo era muito maior, a teoria era muito maior do que a própria vida. Né? Então, não. É tudo mentira isso, né? É tudo mentira, sabe? Esses padrões do que as pessoas boas têm finais felizes e as pessoas ruins têm final horrível, como a gente vê nos filmes. Os mocinhos têm finais felizes. Não é assim a vida, não é.
Talvez seja 1% do mundo. As pessoas boas sofrem e tem finais infelizes, sim. E os maus também se dão bem, muito bem, por sinal, muitas vezes, durante algum tempo. Às vezes até o final da vida. É claro que depois é outra coisa, né? Então, é de se pensar, né, que o livro da Anne Frank, ele realmente foge ao padrão que a gente espera de perfeição. Porque as coisas, elas só vão piorar para ela aqui. Até, não sei. Sabe que eu fico com vontade de olhar a última escrita dela? Será que foi no anexo secreto? Ou lá no campo de concentração? Acho que não. Eu acho que ela não levou, não. Eu acho que ela deve ter entregado pro pai dela, né? Não sei se foi o pai ou o tio que... Acho que é o pai. O Otto, né? Eu acho que foi ele que ficou com o diário dela para poder divulgar. Olha só como Deus foi bom. Ele preservou o diário dela. Poderia ter se perdido. Preservou. Enfim, então é isso. Sabe quando a gente enxerga essas coisas, essas falhas de padrão, falhas na teoria, falhas de sistema, e a gente vem tão acostumado a pensar naquele formato, a gente sente até culpa. Eu acho que toda vez que eu enxergo algo que não é bem assim na realidade, eu me sinto culpada. Sabe? E aí eu até penso, no dia que Jesus evitou o apedrejamento daquela mulher, eu acho que as pessoas voltaram para casa se sentindo extremamente culpadas. Puxa, eu acreditava tanto naquela lei. Ou então, puxa, deixei de fazer justiça hoje. Não acredito que eu deixei aquela mulher escapar. Sabe? Pode ser também, né? Porque às vezes é difícil de se desapegar de algo, né? Enfim, então lute sua guerra e veja como você consegue lidar com a culpa e com essa sensação de que uma hora parece que eu tô no paraíso, depois parece que eu tô no inferno, parece que as coisas estão cada dia mais degradantes, só, né, piorando. Você precisa achar o valor da vida, da sua vida, da vida das pessoas ao seu redor, ver o que você pode fazer, né, do seu jeito, com a sua força, para valorizar as vidas, né, e tem inimigos que eles são muito maiores que nós, não é lutando de frente que a gente vai vencer. Ela faz uma força paralela aqui, que é a escrita do diário dela, que é uma força pequena, extremamente pequena e paralela, que é muito mais forte que a própria força do grande inimigo dela, porque ele cai e ela continua, a memória dela continua, alcançando muitas pessoas, né, o testemunho dela, e ele reina por um tempo e acaba. Então, todo o poder, como eu disse, né, muitas pessoas vão ter finais infelizes, né, por causa de um líder, por causa de uma autoridade ruim, por causa de um político ruim.
Mas o poder mal usado é dado um tempo, né, para todo mundo, assim como a gente tem a nossa vida, mas sempre, uma hora ele acaba. Vem o tempo, que eu acho que, eu não sei, eu acho que existe um termo, acredito que existe um termo para todas as coisas. Como eu li a história do Egito, o Egito recebeu um termo, ele recebeu um tempo, ele usou, acabou. Hoje eu estava vendo um pouco sobre os dinossauros, e que eu achei incrível, eu não sabia. Existiram seres antes dos dinossauros. Então, os dinossauros não são os segundos. Parece que não são os primeiros, são os segundos, né? Não, porque eu digo isso porque eu escrevi uma historinha que se chama Os Terceiros. E aí, na minha historinha, eu vi os dinossauros como os primeiros, e aí os segundos, o ser humano, e os terceiros, uma raça que viria. Mas aí, vendo essa história, eu pensei, nossa, então nós somos os terceiros. E houve uma espécie ali antes dos dinossauros. Essa espécie, agora eu não lembro. Foi um gás, efeito estufa que deu, né? E aí eles morreram, essa espécie. Era uma espécie com bastante espinhos no corpo, enfim, com uma casca dura, parece, né? Por todo o corpo. E aí eles morreram todos. E aí vieram os dinossauros, que também teve um termo e teve um final. Então, eu acho que ela fala no final, nós crianças reinando. Achei ótimo. Porque eu tenho essa sensação de que nós somos agora pensando na Terra, que eu estava vendo sobre terra, terreno, que nós somos uma Terra que é sempre nova, porque está sempre sendo mexida. Então, nós somos crianças reinando. E o pior é quando você ganha muito poder nas mãos. Porque é uma criança que está mexendo. Né? Então, o adulto, muitas vezes, ele com muito poder nas mãos, ele faz muita besteira. Sabe? Às vezes, o que acontece? Hoje Deus me falou assim, sabe? De repente, uma pessoa não pecou tanto, não é porque, por exemplo, você pode não ter pecado tanto ou ter errado tanto, ter cometido tantas besteiras porque não foi te dado pouco poder. Agora, se eu te desse bastante poder, mais, você ia ver o estrago que você ia fazer. Então, às vezes, e outra coisa, esse poder não é só poder, é oportunidade. Ter a oportunidade de errar. É claro que tem pessoas que são mais conscientes, entendeu? Mas você só sabe se você é consciente quando você passou pela situação, conseguiu dizer não e sair ileso. Só que muitas vezes a gente julga as pessoas por situações em que a gente nunca passou, na qual talvez a gente nunca foi tentado, né? Um tipo de poder que a gente nunca teve. Enfim, Deus tem falado bastante comigo sobre isso, sobre oportunidade, sobre poder, né? E mais uma vez, a gente precisa fazer bom uso disso. Entender que a gente está sempre em formação, a gente está aprendendo. Ninguém é sem poder, ninguém é completamente dependente, completamente, né? Porque até na cruz, completamente
preso, como ela se sente presa, ela quer arrumar as malas e ir embora, como Jesus ia, desce da cruz, se salva, não. Às vezes a gente não tem como também descer da cruz, não vai dar, sinceramente, não vai dar. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer, né? E você sabe que não dá para você sair da cruz para fugir de alguma situação. Mas nesse lugar, nessa cruz, grandes coisas você pode fazer. Ele deu instruções para a mãe dele, né? Ele formou família ali, ele deu um filho para a mãe dele, para ficar no lugar dele. Ele deu. Falou assim, aí mulher, aí o seu filho. Ele deu instruções para os dois ladrões ao lado dele. Nossa, ele fez tanta coisa ali, né? Ele falou, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E as pessoas ali escutaram e ficaram assim constrangidas. Quer dizer, ali na cruz ele mostrou, diante de todo o sofrimento e injustiça, a necessidade que a gente tem de perdoar, que a gente precisa fazer isso. Então, dali mesmo ele fez bastante coisa. E às vezes mesmo sem sair do sofrimento da escassez mesmo, sabe, da injustiça, sem sair da injustiça, a injustiça continua. E às vezes as pessoas só estão esperando para dividir nossas coisas, né? Entre elas jogar sorte, para ver quem que vai ficar com tudo. Mas eu vou terminar falando sobre isso. O que fica no final é o mesmo da nossa vida, é o mesmo da Anne Frank. É a nossa história. É o que fica, sabe? Pro mundo. E se as pessoas não conheceram, que eu vou falar, a nossa história, pelo menos a versão correta de tudo que aconteceu, porque nem sempre o que chega ao ouvido das pessoas é algo realmente inteiro e verídico, né? Tanto que geralmente uma pessoa não pode ser condenada só por prova testemunhal. Por que será, né? Porque o ser humano é mentiroso. Então, mesmo que a nossa história tenha ficado invisível, mesmo que, ou que chegou até as pessoas, e eu já vi casos, quer ver, de pessoas que ficaram anos presas por uma situação de injustiça, ou muitas vezes, que eu vi o caso de um homem que ele ficou quase a vida toda preso, porque ele tinha um segredo, né? Ele não queria revelar aquele segredo, ele preferiu ficar preso. Olha isso. Se ele tivesse falado, é porque ele tinha um álibi, né? E só que ele não quis revelar o álibi dele, onde ele estava, então ele preferiu se calar e deixar que fosse condenado mesmo, do que revelar o segredo dele, porque ele estava com alguém, né? Então ele ficou preso. E como eu disse, mesmo que a verdade não seja revelada em vida, não tem como, depois da morte lá é só verdade, não existe mentira no céu. Não existe necessidade de prova. Então, assim, tá tudo gravado, a história da nossa vida. Todos os momentos. É ininterrupto. Então, no final, nós seremos realmente justificados. Porque, justamente por isso. Porque não... Aqui é o momento que a gente tem de mostrar o nosso melhor e o nosso pior. É bem isso. E em algum momento, se a gente está demonstrando o pior,
repensar e começar a demonstrar o melhor, independente da situação ser boa ou ruim. É isso. Então essa é a chance que a gente tem, né? Tá certo? Tchau. Deus abençoe vocês.